Olha a leitura que faremos do texto sagrado. Mateus 20, 17 a 28. Diz assim: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas, ao terceiro dia, ressurgirá. Então, se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Palavra bendita do Senhor para a nossa vida. Amém e amém. Podem se sentar. Pai querido, Pai bondoso, Pai de misericórdia, Senhor Deus da graça, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, poder e soberania. Humildemente, Pai, nós nos colocamos diante de Ti e nos prostramos diante do Evangelho, da Tua palavra que foi lida, e queremos recebê-la em nossa vida, tal qual ela é, não segundo nós queiramos que ela seja, mas conforme a Tua santa, bendita e soberana vontade, Senhor. Então, Pai, que jamais haja entre nós corações trancados, mas que possam estar oferecendo seus corações, acolhendo a Sua palavra, recebendo em sua vida de tal maneira que faça diferença nesses dias que nós estamos vivendo, porque nós precisamos tanto do Senhor. Fala conosco, Senhor, nós precisamos te ouvir. Fala bem fundo nosso coração, nossa alma, naquilo que nós precisamos ser, muitas das vezes, confortados, consolados, mas também advertidos por Ti, exortados por Ti, até porque na Tua exortação também há consolo, Senhor, que é dado pela palavra e pelo Espírito. Bendito Pai, esteja sobre nós, sobre mim, me ungindo para falar em Teu nome. E cada irmão, cada irmã que está nessa noite tão calorosa, que o calor do Teu Santo Espírito, ou também o frescor da brisa suave,
o teu Santo Espírito esteja soprando nesse lugar, sobre suas vidas, sobre a nossa vida, como uma brisa suave, Senhor, sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Texto lido, Mateus 20, 17 e 28. O título desta mensagem é bem esse. Quer ser o maior? Sirva. Quer ser o maior? Sirva. Porque para Jesus é assim. O maior é quem serve para Jesus. Quem serve, serve. Quem não serve, não serve. Você serve? Jesus estava a caminho de Jerusalém. O texto nos relata, o trecho não é fácil. É uma subida. Essa estrada de Jericó a Jerusalém é uma subida. Bem puxada. Um caminho duro. Desses caminhos duros que muitas vezes, literalmente, você faz. Nós temos irmãos aqui que sobem até o templo e sabem a subida, como ela é custosa, às vezes até dependendo da idade e da condição física. Esse caminho que Jesus estava fazendo é um caminho duro, caminho de subida, caminho puxado, mas isso ainda era só o começo do caminho que ele ia fazer. Jesus é aquele que não faz esse caminho como os demais peregrinos faziam, como sendo um ritual anual, que eles subiam por aquele caminho em direção a Jerusalém. A forma como Jesus está caminhando, a forma como Jesus está seguindo em direção a Jerusalém, a forma como o Mestre está subindo a cidade de Jerusalém, que não é como um ritual, é sobretudo como uma missão que o Pai me confiou. Todo o caminho, todos os seus passos, toda a sua jornada era o cumprimento dos planos do Pai. Porque o caminho que Jesus estava fazendo, que não era somente aquele caminho puxado, aquele caminho duro, que era uma subida bem íngreme para chegar até Jerusalém, é sobretudo o caminho da entrega, é o caminho do martírio que ele vai enfrentar, é o caminho do serviço, e ele o faz de maneira obediente, plenamente obediente e plenamente consciente. O caminho de Jesus, o caminho que Jesus está fazendo, é o caminho da submissão e o caminho da confiança. Aprendamos com o Cristo caminhante no caminho de Jericó a Jerusalém. Em meio a tudo isso, para nossa surpresa, surge alguém fazendo pedido. E o pedido vem de uma mãe. É um pedido de mãe, como esses pedidos de mãe, que muitas vezes vêm, e às vezes de um jeito até meio estranho, como foi esse pedido, no mínimo estranho. É a esposa de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, que vem e chega para Jesus pedindo uma espécie de um lugarzinho especial para os seus filhos, onde um possa ser colocado à direita e outro ser colocado à sua esquerda. Um lugar de destaque. Essa mãe está pedindo para os seus filhinhos queridos, um lugar de destaque, um lugar de posição, um lugar de privilégio em relação aos demais até, em relação aos demais discípulos demais que estavam com Jesus. Não passa de uma visão egoística daquela mãe, um pedido tremendamente individualista, de maneira muito exclusivista, puro clientelismo que ela estava propondo para Jesus. Quer dizer, ela estava propondo a Jesus que tratasse seus filhos de maneira diferenciada. O que ela estava pedindo para Jesus é que tratasse seus filhos queridos de uma maneira clientelista, na verdade.
que nada tinha a ver com o discipulado de Jesus Cristo, que ele fazia o tempo todo com os seus discípulos, inclusive com a mãe de Tiago e João, com certeza, esteve junto, mas mesmo convivendo com o mestre, nada entendia nada. O seu pedido dá mostras e dá conta disso. O seu pedido nada tem a ver com a visão de reino. Para Jesus, o reino não é um lugar de estar pedindo alguns privilégios. Na visão, ou para Jesus, é o contrário. Pedir um lugar de destaque, estar querendo ser o maior, eu preciso estar servindo, porque para Jesus, maior é quem serve. Para Jesus é assim: quer ser maior? Então sirva. Não por acaso, meus irmãos e irmãs, para um pedido tão atrapalhado e tão sem sentido como esse, tão estranho e tão egoístico, para um pedido desse, não por acaso, vem para aquela mãe uma resposta bem à altura. Jesus era assim, diante de algumas perguntas, algumas colocações, sempre respondia com outra pergunta. E ele pergunta então, e diz: não sabeis o que pedis? Você não sabe o que pedis. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: que falta de noção, não tem nem noção do que está pedindo. E perguntou a Jesus: podeis vós beber do cálice que eu estou para beber? E responde: podemos. Olha que bando de sem noção. Não andavam com Jesus, conviviam com Jesus, mas entendiam nada do reino ainda, do que Jesus estava ensinando. Mal supunham eles que ele falava de um cálice, e nesse cálice simbolizava tudo aquilo que depois ele ia ter que enfrentar. É o cálice de humilhação. E quanta humilhação Jesus teve que passar, quanta humilhação. Será que eles aguentariam beber desse cálice? Do cálice do sofrimento, como Jesus sofreu. Como ele sofreu, nós sabemos o quanto ele sofreu. Eles não sabiam ainda, e nem tinham noção das coisas, mas eles falaram que poderiam. Será que eles poderiam, suportariam o cálice do sofrimento, os sofrimentos de Jesus? Só para assistir o seu sofrimento já é duro de aguentar. Até hoje, na medida em que as pessoas querem reproduzir um pouco do sofrimento de Jesus. Podemos. Será que eles poderiam suportar o cálice de agonia pela qual Jesus passou, agonizante ali na cruz? Podeis vós beber do cálice que estou para beber? Podemos. Será que eles poderiam beber do cálice da paixão do Senhor, ser fiel até o final, cumprindo tudo aquilo que o Pai lhe confiara? Será? Podeis vós beber do cálice que estou para beber? Podemos. Será que eles poderiam beber do cálice do martírio de Jesus? Certamente eles não tinham noção nem da resposta que deram, e ainda não entendiam que o reino não é lugar de destaque, o reino não é lugar de uma posição de relevância em detrimento dos demais. O reino não simboliza a questão de querer galgar alguma posição, algum status, alguma exclusividade. Ao contrário, Jesus quer comunicar-lhes o tempo inteiro, o tempo todo, que o reino é dispor-se aos desafios pertinentes à caminhada. Mas eles ainda não compreendem. Reino é dispor-se aos enfrentamentos, muitas das vezes, desde aquele tempo até o nosso tempo, e até a volta dele. É bem assim. Querer participar do reino, entender o reino, é estar disposto ou disposta o tempo todo a renúncias pessoais. Renúncias pessoais. É assim que se participa do reino do Senhor. Fazendo renúncias pessoais, sempre.
Não é fácil caminhar com Jesus. Não é fácil andar com Jesus. Nós temos estudado aqui de manhã, na nossa escola dominical, aulas de discipulado, aprendendo com Jesus, aprendendo com o Mestre, e trago também para o púlpito um pouco disso, de estarmos aprendendo cada vez mais com o Mestre Jesus, andar com Jesus, seguir a Jesus. O seguimento de Jesus, vejam só, meus irmãos e irmãs, o seguimento de Jesus não é trono nem cetro, entendeu? O seguimento de Jesus, ao contrário, é serviço e cruz. O reino é lugar de servir, não é lugar de ser servido. Mas infelizmente, até hoje, ainda tem aqueles e aquelas que não entendem, não compreendem, ou não entenderam, e ainda não compreenderam o que é caminhar com Jesus e participar do reino do Senhor, fazer esse seguimento com Jesus, estar ao seu lado. Mas, meus irmãos e irmãs, a mensagem não estaria completa se nós não observássemos também o comportamento dos outros 10. E os 10? Os 10, no segundo texto, ficaram indignados com aquela postura da mãe, pedindo para os 2 filhos, para Tiago e João, um lugarzinho especial. E a reação deles foi uma reação irritada por parte deles, e isso nos chama também a atenção e nos mostra que eles não são tão diferentes dos outros. Eles não são tão melhores do que os outros. Aquela irritação e aquela reação irritada, aquela indignação também demonstra, de certa forma e em certa medida também, o desejo de estar lá, como eles queriam estar lá. Também demonstra um desejo de poder e não de servir. Eles também ainda não entendem que andar com Jesus não é privilégio. Eles também ainda não entendem que andar com Jesus é serviço. E é serviço o tempo todo, porque o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. O tempo todo servindo, cumprindo a missão, conforme a vontade do Pai. Para Jesus, meus irmãos e irmãs, igreja querida, para Jesus e para o reino, só há um privilégio. E esse privilégio tem nome. Esse privilégio é servir. Servir. A reação daqueles 10, dos outros, evidenciou, sem dúvida alguma, que eles estavam também querendo o mesmo. Mas para Jesus, não há fisiologismo como há nesse mundo, como há nesta sociedade, até os dias de hoje, como se vive fazendo. Para Jesus, maior é quem serve, maior é quem serve. Para Jesus, quem quer ser o maior, então sirva. Quer ser o maior? Então sirva. O pedido daquela mãe, como nós já dissemos, um pedido bem sem sentido, bem sem noção, e especialmente para alguém que convivia com Jesus, ouvia sempre o que ele estava pregando, sempre o que ele estava ensinando, sempre o que ele estava explicando, e ensinando, e pregando, e fazendo, e ensinando com atitudes, mas ainda não tinha captado o que era o reino, o que era andar com Jesus, que não era ser servido, mas era servir. Mas tem mais ainda, andar com Jesus, pelo que nós estamos vendo, e o texto nos deixa muito claro aqui sobre isso. Andar com Jesus, sabe o que é também? Arriscar-se. Arriscar-se também. Andar com Jesus é arriscar-se. E não por acaso, pelo menos um deles, chamado Pedro, não quis arriscar-se. É um exemplo de alguém que não quis se arriscar.
e acabou negando por 3 vezes que era daquele grupo que andava com Jesus. O pedido da mãe de Tiago e João, o pedido daquela mãe, retrata uma certa cegueira. Alguém que não tinha visão nenhuma acerca do reino de Deus. O pedido daquela mãe de Tiago e de João é o pedido de alguém que não tem nenhuma percepção das coisas. O pedido daquela mãe é o pedido de alguém que, no nosso dizer, parecia que se tratasse de alguém que não tinha nenhum pingo de simancol. Está pedindo para Jesus um lugarzinho para o filho, uma à direita, outra à esquerda. Imagina que isso era coisa de se pedir. O pedido da mãe de Tiago e João é um pedido que retrata tamanha imaturidade. Uma pessoa totalmente imatura ainda. Ele estava, sabe por quê, meus irmãos e irmãs? Porque ela estava ainda sendo contaminada pela ideologia de poder desse mundo. Ela ainda estava sendo influenciada por essa ideologia de querer um lugar especial, de querer poder para os filhos. Que era ideologia e é a ideologia desse mundo. Ela queria que seus filhos fossem mais do que os outros. A mãe de Tiago e João fez aquele pedido para Jesus porque ela queria que seus filhos fossem mais do que os outros. Mas a lógica de Jesus, que não é a lógica dos seres humanos, é outra. A lógica de Jesus é a lógica que maior é quem serve. Maior é quem serve. E quem quer ser maior, então sirva. Sirva. Quer ser maior? Então sirva. Então sirva. É maior aquele que serve. Meus irmãos e irmãs, é preciso que cada um de nós, quando nós falamos cada um de nós, é toda a igreja, ouça com temor e tremor essa advertência do Evangelho segundo Jesus Cristo de Nazaré. Ouça, comunidade. É preciso que cada um de nós, como pessoa, e que todos nós, como igreja, revisitemos constantemente o Evangelho, para que não sejamos vencidos por essa terrível tentação chamada poder. Irmãos, está entendendo? Os irmãos estão entendendo? É uma tentação. É uma tentação. Que até hoje acomete os corações humanos. E até mesmo dos cristãos. Querem um lugar mais importante. Um lugar mais elevado. Um lugar de mais destaque. Um certo status. Só que o reino não funciona assim. Para Jesus não é assim. E querer as coisas assim dá ruim. Não dá certo. Não dá certo. Nunca deu certo. Não deu certo naquele tempo para aquela mãe que assim pedia e não dá certo até hoje. Que tentação que muitas vezes assola, né? E toca em corações em busca disso. E vamos ser sinceros. Ninguém, nem você nem eu, ninguém está imune a essa tentação. Por isso é preciso estar atento à fala de Jesus, à voz de Jesus. Reino não combina com o poder humano. Vamos aprender isso, definitivamente. Reino e poder humano são coisas que não se combinam, porque as estruturas são diferentes. Uma tem a estrutura do céu, das coisas de Deus, a outra tem estruturas do próprio homem, com todas as suas vontades pessoais, seus desejos, seus egoísmos, suas pretensões, seus interesses. Querer ver o reino com as lentes dos reinos aqui da terra errar o tempo todo e muitas vezes prejudicar-se a si próprio.
É preciso, então, igreja, irmãos e irmãs, é preciso que tenhamos a chama do serviço sempre acesa. Sempre acesa. Amém? É essa chama que precisa estar acesa na nossa vida. Essa disposição ao serviço. Essa prontidão ao serviço. E nada por querer um lugar de relevância, um lugar de destaque ou coisa parecida. Nós precisamos entender de maneira definitiva que colocar os pés nessa estrada para caminharmos com Jesus, estar dando os passos com Jesus é também estar se arriscando, correndo risco. Correndo risco. Eu estou falando do Evangelho de Jesus, não de outros evangelhos que andam aí eivados por aí. Mas o Evangelho de Jesus de Nazaré, você colocar o pé na estrada para caminhar com Jesus, é dispor-se a se arriscar por Jesus. Estar caminhando com Jesus é estar disposto sempre a servir. Não ser servido, mas servir. Estar disposto a andar com Jesus é sempre nós estarmos atentos, dispostos e prontos para o serviço do Senhor. Sabe por quê? Maior é quem serve. Maior é quem serve. Quem quer ser maior? Então sirva. Então sirva. A palavra de Deus nos fala, nos ensina sobre isso. Que Deus, meus irmãos e irmãs, nos ilumine. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Para que nós nunca estejamos querendo um lugarzinho especial para nós, desejando status, destaque, privilégio, posição, poder, nada disso, mas que nós estejamos dispostos a servir, a servir. Sabe por quê? Porque maior é aquele que serve. Quem quer ser maior? Então sirva. É o que nos diz a palavra, é o que o Evangelho nos ensina. Tudo também, sempre, para a glória do Pai. E que o Senhor nos transforme a cada dia. Trabalhe em nosso coração, nos mude e nos molde, para que nós sejamos, em fato de verdade, pessoas com esse ímpeto de prontidão, de sermos servos e servas, pessoas que servem ao reino do Senhor, ao Deus da glória, ao Senhor Jesus, porque o reino é assim, o reino nos ensina isso. Jesus, que é o Rei, nos ensina: maior é quem serve. Quem quer ser maior, então sirva. Só serve quem serve. Você serve? Então você serve. Você serve. Que Deus nos abençoe. Para nós, sempre que queiramos mais e mais, sempre, temos prazer em servir a Deus. Porque se nós tivermos esse prazer de estarmos servindo a Deus, por certo nós vamos ter o prazer de servir o nosso semelhante, o nosso próximo, aquele que está ao nosso lado, que está precisando de nós. Que haja em nós sempre essa prontidão e essa disposição para a glória do nosso Deus. Servos e servas, sirvamos ao Senhor. Amém.